Mateus 21, eu vou ler a partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo Ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem aí até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas roupas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: esse é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa bênção. Em Ti cremos, de Ti dependemos e a Ti clamamos, Senhor. Eu peço a Ti que Tu envolvas cada vida aqui numa unção nova nesta noite. E que Tu comeces a realizar uma obra linda, poderosa, maravilhosa, Senhor. Que algo especial aconteça na vida de cada um. E que o Senhor possa agir, meu Pai, possa agir neste lugar. E conceder grande bênção, grande vitória, uma unção especial sobre todos nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Quem aqui quer triunfar? Diga: eu quero. A gente ter vitória não é algo tão simples. Porém, não é tão complicado quanto muitas vezes pensamos. A gente fazer alguma coisa extraordinária ou obter uma bênção muito grande, parece que é algo um tanto distante da nossa realidade pessoal, mas na verdade não é. A gente ter vitória é cumprir o que a Bíblia diz. Paulo, na unção do Espírito Santo, ele diz que nós somos mais do que vencedores. Amém? Diga assim: eu sou mais do que vencedor. Muitas vezes nós não profetizamos isso sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos para frente e nós vemos muito mais dificuldades do que há. Problemas sempre teremos. Mas a gente tem a facilidade de aumentar os nossos problemas. A gente começa a pensar na crise que estamos passando e já imaginamos: vai morrer mais gente ainda. A gente pensa no ano próximo e imagina: será que vai ter saída?
Então, tudo isso faz muito mal a cada um de nós, e o nosso interior é afetado de uma maneira singular. Então, nós precisamos pensar de uma maneira diferente acerca do nosso viver. Quando olhamos para a Bíblia e vemos que somos filhos de Deus, isto não é pouco, é muito. Se somos filhos de Deus, nós temos um Pai no céu. Quando olhamos para a Bíblia e vemos que Jesus pagou o preço da nossa redenção, isto é algo significativo. Quando olhamos para a Bíblia e percebemos que o Espírito do Deus vivo habita em nós, isso é muito forte. Então nós não podemos ser derrotados. Nós não podemos ser perdedores. Tem coisa que parece quase impossível, mas eu vou dizer para você, não é impossível. Sabe uma coisa que parecia impossível? É um judeu nascido na Galileia. Nasceu na Galileia. A Galileia era a parte pobre de Israel. As famílias mais importantes ou ricas estavam na Judéia, especialmente em Jerusalém, mas naquelas cidades próximas. Os galileus eram até mesmo desprezados por aqueles que viviam ali na parte central e também sul de Israel. Agora imagina você que um filho de um carpinteiro e até os 30 anos de idade, também carpinteiro. Obviamente que ele era Deus, mas o povo não sabia disso. Esse filho do carpinteiro, ele começa a receber algo poderoso, porque ele sempre teve a sua deidade consigo, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele não usa nada da sua vida divina aqui na terra, ele vive como um de nós. A Bíblia é clara em dizer que ele esvaziou-se de si mesmo antes de vir para cá. Mas quando ele tem 30 anos, ele vai ao Rio Jordão e ele é batizado por João Batista. Naquele momento, João Batista vê descer sobre ele, em espírito corpóreo, de uma pomba. O Espírito Santo desce de uma forma corpórea, uma pomba sobre ele. E ele tinha a revelação, olha, quem você vê descer uma pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E naquela mesma hora do batismo e da chegada do Espírito Santo, de uma maneira especial na vida de Jesus, foi ouvida uma voz do céu, Jesus e João Batista ouviram, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Nós vemos ali a Trindade revelada. Depois Jesus, ele é levado ao deserto e lá ele fica 40 dias em consagração e ele é tentado e ele tudo vence. E ele vai passar agora um pouco mais de 3 anos fazendo maravilhas, maravilhas, curando, libertando, salvando. Em vez de ele atrair um olhar positivo da parte dos sacerdotes, dos líderes, dos fariseus, dos anciãos, ele atraiu a ira dessas autoridades religiosas e também de autoridades civis. Todos queriam matá-lo. Ele era o autor da vida, mas as pessoas queriam lhe tirar a vida. Ele viveu aqui sem palácio e até mesmo sem uma casa própria ou uma moradia fixa. Ele nunca teve um bem, nunca. A Bíblia não diz que ele teve pelo menos um jumento, e aqui vai provar que ele não tinha, ele precisou pegar emprestado. As roupas que ele tinha, ele recebia como oferta. Ele vivia desta maneira, da maneira mais simples possível. Ele era chamado de Galileu. E quando ele era chamado de Galileu, era para que ele fosse denegrido, para que ele fosse rejeitado, porque os galileus eram rejeitados.
E ninguém cria que da Galileia poderia surgir um profeta. Ninguém cria disso. Ninguém acreditava. Estava chegando o momento dele entregar a vida por nós para nos redimir. Mas ele teria que cumprir uma missão. Ele veio ao mundo para reinar. Ele veio para ser rei. A sua vida não indicava que ele seria rei, mas ele veio para reinar. Ele haveria de morrer na cruz, ressuscitar e subir aos céus. Mas antes disso tudo, ele tinha que estabelecer o seu reino aqui na terra. Ele tinha que realizar algo importantíssimo. Ele tinha que entrar em Jerusalém como rei. E entrar como rei implicava em ele ter súditos, ele ter aclamação, ele ter ali uma festa naquele momento. Quando alguém era consagrado rei sobre Israel, e quando a capital era Jerusalém, o rei era conduzido a Jerusalém, e conduzido em meio a uma festa, em meio a uma aclamação popular, e lá ele recebia a consagração. Agora, esse rei, que tivera a vida mais humilde possível, ele estava aqui há 5 dias da sua crucificação, e ele teria que cumprir isso. Ele teria que cumprir a palavra. Ele teria que assumir o seu reinado. Ele teria que reinar. Isso era improvável. Tudo que os sacerdotes não queriam permitir, bem como os escribas e fariseus, é que ele tivesse qualquer destaque. Eles tinham já planejado a sua morte. Estava tudo arquitetado, estava tudo preparado. Então, os sacerdotes e os líderes não queriam aquilo. E obviamente que eles iriam fazer de tudo para impedir qualquer manifestação popular a seu favor. E agora, ele vai chegar em Jerusalém. Esse texto é lindo, irmãos. Aqui, na verdade, nós vemos aqui o estabelecimento de um reino. Um reino que vai tomar, o rei que vai tomar posse de um reino, quando a adversidade era terrível contra ele, mas ele toma posse. Tudo começa que ele estava se aproximando ali de Betfagé, estava ali próximo a Betânia, e ele vai se aproximando ali do Monte das Oliveiras, e ele via 2 discípulos. Olha, vocês vão aqui na aldeia em frente, e vocês vão encontrar ali uma jumenta e um jumentinho presos. E vocês vão pegá-los para trazer. Aí o dono vai falar: por que estão soltando o jumentinho e a jumenta? Por que vocês estão fazendo isso? E ele vai dizer: não, o Senhor precisa deles. O Senhor precisa deles. E depois vai devolver para você. Tudo isso parecia ilógico. Primeiro que Jesus manda, e ele não tinha nenhum contato com a quem pertencia o jumento e a jumenta, e ele conta detalhes. Vocês vão lá, vão encontrar preso assim, assim, vocês vão falar, eles vão deixar. Não tinha lógica humana aquele dono deixar, mas tudo isso aconteceu. E os discípulos vêm, e ali eles vão colocar ali capas, roupas sobre o jumento, sobre a jumenta também. E eles vão ali colocar Jesus sobre aquele jumentinho. E vão cortar ramos de árvores e espalhar pelo caminho. Eles vão transformar aquele ali num caminho lindo, num caminho diferenciado, diferente mesmo. E Jesus em cima de um jumentinho. Ele vai entrando em Jerusalém com todo mundo contra, mas ele vai entrando em Jerusalém. E ninguém poderia impedi-lo, porque ele era o verdadeiro rei. E à medida que ele vai caminhando, as pessoas que iam diante dele, as pessoas que iam depois dele, eles
E eles clamavam assim, Hosana ao filho de Davi. E dizia mais, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Mateus não diz, mas Marcos vai dizer, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Hosanas ou glórias nas alturas. E eles vão glorificando e virou ali um Pentecoste. Os fariseus chegaram e falavam ali, mas que barulho é esse? Que barulho é esse? E vai dizer para Jesus, repreende os teus discípulos. Ele vai dizer, ó, se eu repreender, as próprias pedras clamarão. E Jesus vai entrando como rei, ninguém consegue impedi-lo de entrar naquele lugar. Ele vai passar por uma porta chamada Porta Dourada, ela existe hoje está fechada porque os judeus não querem que Jesus entre por aí, já entrou faz 2000 anos. E os muçulmanos também não querem que isso aconteça, e eles cuidam daquele lugar. Mas Jesus vai chegando, e tem uma festa linda, festa. E aquele povo à frente, aquele povo atrás, aquele povo cantando, Hosana ao rei que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Era algo lindo, maravilhoso naquele instante. E quando Jesus entra em Jerusalém, aí a cidade se alvoroçou, diz a Bíblia, houve um alvoroço. Houve ali, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Que festa é essa? Quem é este? Era a pergunta. Quem é este? E aí nós vamos ter a resposta. As multidões vão responder, este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Isso é lindo, mas isso aqui era um tapa no rosto daqueles fariseus. Eles não acreditavam na Galileia. Eles não acreditavam que lá havia profeta. E jamais podiam acreditar que aquele homem entraria como rei em Jerusalém. E ele vai entrar como rei. Ele vai entrar como rei. Como é que você vai entrar no novo ano, 2021? Você vai entrar pensando no coronavírus. Você vai entrar pensando na vacina. Alguns com medo da vacina. Né? Medo. Você vai entrar pensando que 2021 vai ser ruim. Ou vai ser parecido com esse? Como é que você vai entrar 2021? Você vai entrar pela porta dourada ou você vai entrar escondido, com medo da vida? Você pode entrar como Jesus entrou. Em meio às adversidades da vida, você pode entrar. E se você entrar como Jesus entrou, 2021 vai ser o melhor ano da tua vida. Aplauda Jesus. Com base no texto, diga assim, o triunfo miraculoso. É um milagre, irmãos. Ninguém queria Jesus por perto. E ele vai entrar como rei. Quando ele chega ao templo, ele pisa naquele lugar, ele toma posse. Jesus tomou posse do seu trono. 5 dias depois, ele estaria numa cruz. E ali ele faria a obra tremenda que fez. Mas a posse do seu reino ele tomou ali. Era o primeiro dia da semana. Ele estava ali para isso, era o nosso domingo de hoje. E ele estava ali para tomar posse do seu reino. E ele tomou posse do seu reino. Isso é um triunfo grandioso. Era um milagre, eu coloquei miraculoso porque era um milagre. Tudo conspirava contra ele. Mas era Jesus, o profeta da Galileia, que chegava para mudar a história deste mundo tenebroso. O milagre acontecia, a bênção era grande e a vitória começava ali. O triunfo miraculoso, diga assim, exige o cumprimento da palavra de Deus. Olha o versículo 5. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, diga assim, o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Esse versículo está lá em Zacarias 9:9.
O profeta Zacarias vai profetizar isso. Veja bem, Zacarias vai mais de 400 anos antes do nascimento de Cristo. Ele vai enxergar aquela cena tremenda, gloriosa. Ele vai enxergar aquele momento em que Jesus se torna rei. Ele vai enxergar Jesus entrando em Jerusalém montado no jumentinho. E ele vai profetizar. E agora nós temos aqui o cumprimento da palavra. Quando Jesus entra naquela cidade como rei, ele estava cumprindo a Bíblia Sagrada. Ele estava cumprindo a profecia de Zacarias. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. Ele estava fazendo aquilo que deveria fazer. Ele vai chegar ali como rei. Ele é o teu rei, diga amém. Irmãos, nós precisamos acreditar na palavra. Ninguém consegue desqualificar a palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia se cumpre. O que está escrito na Bíblia é verdade, é impressionante. De Gênesis 1 até o final da Bíblia, nós vemos tudo se cumprindo. Tudo aquilo que foi dito no Velho Testamento se cumpriu no Novo e ainda se cumpre hoje. Nenhuma palavra caiu por terra, tudo se cumpre. A palavra de Deus é poderosa. E se nós queremos triunfo, nós precisamos tomar posse da palavra, daquilo que Deus falou. Nós não podemos seguir o que a mídia passa para nós. Nós não podemos seguir o que os homens nos dizem. Nós não podemos seguir a opressão maligna dizendo que o mundo vai ser ruim para nós. Nós precisamos crer e seguir a palavra, e a palavra nos aponta para uma vida vitoriosa. A palavra nos garante bênçãos. E por isso que nós podemos reinar com Cristo Jesus. Ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nenhum empecilho é grande o suficiente para que impeça a bênção do Senhor. Ninguém impediu Jesus de entrar lá. E nós vamos entrar 2021 com a cabeça erguida, dizendo: o meu rei vive, o meu rei vive, o meu rei vive. O triunfo miraculoso, diga assim, exige a dedicação dos discípulos. Olha o versículo 6, indo o discípulo, tendo feito como Jesus lhes ordenara. É interessante aqui. Jesus faz tudo com os seus discípulos, com os seus súditos. A obra de Deus, ela é linda. Mas, irmãos, nós estamos inseridos no plano e no propósito de Deus. Nada acontece na terra sem a nossa participação. O Senhor Jesus nunca dependeu de ninguém, Ele poderia entrar como rei naquele lugar de qualquer maneira. Mas Ele vai usar ali os seus discípulos. Quando Ele via dois deles, vocês vão lá e tragam o jumentinho. Na verdade, Ele queria fazer com que os discípulos participassem daquele momento vitorioso. Aquele triunfo não seria só seu, mas seria também daqueles que o seguiam e o seguem hoje. Então Ele vai usar ali discípulos. E os discípulos do Senhor vão fazer a diferença. Eles vão lá e buscam o jumentinho. E eles vão comandar aquele momento festivo. E vão colocar roupa sobre os animais. Vão colocar Jesus em cima. Porque Jesus tem que estar em cima mesmo, amém? Vão colocar Jesus em cima e vão glorificá-lo como rei. Glorificá-lo como Deus. E vão jogar ali ramos de árvore, roupas, festa. E ele vai ali entrando e o jumento vai levando Jesus. E vai acontecendo aquilo, porque ele era o verdadeiro rei, mas os discípulos tinham participação ativa. Queridos, o triunfo vem dos céus para nós, isto é fato. Mas nós temos participação ativa na obra de Deus. Nós precisamos entender isto. Muitas vezes nós temos uma apatia, um desânimo, um abatimento. Muitas vezes a gente
abaixa a cabeça e pensa: eu não sou nada, eu não sirvo para nada, eu não posso nada, o mundo está me vencendo, a pandemia está me derrotando, tudo está indo mal. Você não pode pensar dessa maneira. Você tem que pensar diferente. Você tem que entender que é súdito do verdadeiro rei, o rei dos reis. Você tem que entender que você é um discípulo desse rei tão maravilhoso. E quando você entende isso, você vai se sentir participativo nessa tomada de Deus neste mundo. Deus não está perdendo essa batalha, não. Deus está vencendo. Parece que tudo está perdido, mas não está perdido. Deus está vencendo e Ele quer nos usar. Ele quer usar cada um de nós para que nós vençamos com Ele, para que tomemos posse da sua bênção, para que caminhemos com Ele, para que reinemos com Ele, para que vivamos com Ele. Toma posse, toma posse. Você está inserido na vitória. Você não é um espectador, não. Você faz parte de uma multidão que serve ao Senhor, mas você faz parte disso de maneira positiva. Você vai entrar no novo ano com Jesus. Você vai passar pela porta dourada. Você vai fazer parte daquela festa e você chegará vitoriosamente. Aplauda Jesus. O triunfo miraculoso, diga assim, exige a simplicidade na conquista. Olha o versículo 7, trouxeram o jumento e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre as vestes Jesus montou. Irmãos, isso aqui é tremendo. Nesse mundo aqui, as pessoas quando vão tomar posse de um reino qualquer, é uma festa, né? No Brasil, quando vai tomar posse ali o presidente da República, e você deve ter assistido, todos nós assistimos, ele toma posse no feriado, sempre, 1º de janeiro, né? Todo mundo está em casa, é uma festa, né? Tem tudo ali, aquele carro esplêndido, e o presidente vai à frente ali, com a esposa do lado. Logo atrás só cabe um. Se o presidente tem mais de um filho, dá uma confusão danada para ver quem vai ali. Né? É capaz de um deles amarrar os outros em casa, que todo mundo quer estar ali. É festa. E vão entrando, é muita festa. Esquadrilha da fumaça, tudo aquilo para tomar posse no governo do Brasil, que é um país de terceiro mundo. Você vai na Inglaterra, a troca da guarda no Palácio da Rainha, que acontece todos os dias, é uma festa. A troca da guarda. Ali, começo do dia, tem aquela troca da guarda, é um negócio ali que fica muita gente assistindo e filmando aquilo. As pessoas fazem tudo com muita pompa, quando tem muito pouco a oferecer ao mundo. As pessoas desse mundo, aqueles que governam, têm muito mais defeitos do que virtudes. Não tem muitas coisas a oferecer, mas tudo é muito pomposo. Jesus ensinou ao contrário, Ele é o verdadeiro rei. Na verdade, é o único rei. É o rei de todos nós. Ele podia ter escolhido o que ali? Uma carruagem linda. Linda. Podia falar para os discípulos, vocês vão lá e consigam a melhor carruagem possível. Vocês consigam os melhores animais. Eu vou entrar aqui e eu vou tomar posse desse reino. Mas eu quero muita pompa, eu quero muita coisa, porque vai ser um ato fundamental para o meu ministério neste mundo. Ele não fez nada disso. Ele vai mandar buscar jumento. Jumento hoje é desprezado, na época era muito mais desprezado. Um animal de uma categoria inferior aos mesmos da sua raça, ou de raças ali próximas. Mas ele vai escolher um jumento. Eu penso que ele teve dificuldade para entrar na cidade naquele jumentinho. Teve dificuldade.
Mas ele escolheu um jumento, porque ele queria ensinar o que importava na conquista, era a conquista em si mesma, e não o aparato da conquista. E ele queria mostrar que aquela conquista não era de gente rica apenas, era uma conquista dos ricos e dos pobres, era uma conquista daqueles que tinham uma função importante, ou daqueles que não tinham uma função tão importante. Ele queria mostrar que ele entraria naquela cidade montado no jumentinho, porque era a conquista de todos nós. A simplicidade na conquista faz de Jesus um rei melhor e maior ainda. Ele era o dono de tudo. Se ele falasse, eu quero isso, ele era o dono. Mas ele teve ali a simplicidade, a humildade. E aquilo ali fez dele o grande rei. Hoje, irmãos, com tudo aquilo que aconteceu contra Jesus, pelo menos 3 bilhões de pessoas, de uma maneira ou de outra, falam sobre Jesus no mundo. Grande parte dessa população convertida e chora diante dele, se dobra de uma maneira linda. Tudo por quê? Porque um homem entrou montado no jumento e tomou posse de um reino. Na simplicidade Deus agiu. É quando nós agimos com simplicidade no coração. É quando nós agimos com quebrantamento na alma. É quando a gente age de uma maneira que não nos enleva aos olhos humanos, mas de uma maneira que agrada aos olhos de Deus. É dessa maneira que nós tomamos posse da nossa conquista. Nós vamos vencer, você diga, eu vou vencer. Nós vamos entrar no novo ano vitoriosamente, mas nós vamos entrar com simplicidade. Nós vamos chegar ali na passagem do ano, nós vamos estar tomando posse de toda a vitória e vamos dizer, o Senhor é comigo. O Senhor é comigo não porque eu sou bom, porque Ele é bom. O Senhor é comigo não porque eu tenho poder, porque Ele tem poder. O Senhor é comigo não porque eu mereça, mas porque Ele quer fazer algo na minha vida e por meio da minha vida. E nós vamos entrar. A vitória é tua. A vitória é tua. Aplauda o Senhor. Para encerrar essa mensagem, o triunfo miraculoso, diga assim, exige o sincero louvor. No versículo 9, as multidões, tanto os que os precediam, como os que os seguiam, clamavam, Hosana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Na outra tradução, bendito o rei que vem em nome do Senhor, Hosana. Hosana onde? Nas maiores alturas. Irmãos, aquele louvor era grande, era forte, aquele louvor era profundo, aquele louvor era maravilhoso. Aquele louvor era o louvor que somente um rei poderia receber. Mas não podia ser um rei qualquer. Tinha que ser o rei dos reis. Tinha que ser o rei verdadeiro. Tinha que ser o grande rei. Eu fico pensando naquele culto, na tomada do reino. Aquele povo glorificando, aquele louvor sincero, aquele povo exaltando ao Senhor. Eu fico imaginando que momento singular aquele. Que momento diferenciado aquele. Jesus haveria de morrer na cruz em nosso favor. Mas antes disso, ele teria que ser exaltado, glorificado pelo que ele é. Pelo que ele é. Não simplesmente pelo que ele faz. Ainda que o que ele faz merece o mesmo louvor. Mas ele é louvado ali pelo que ele é. E ele é o Deus verdadeiro. Então vai surgindo aquele louvor lindo. E o povo vai adorando, e o povo vai glorificando, e o povo vai exaltando, e o rei vai tomando posse, e vai tomando posse, e ele entra em Jerusalém, ele dá uma volta, e ele sai dali com o reino tomado. O reino era dele. Queridos, vamos entrar no novo ano desta maneira. Vamos entrar com muito louvor. Vamos glorificar ao Senhor. Em vez de murmurarmos, vamos louvar. Em vez de reclamarmos o ano difícil que temos tido, vamos louvar. Em vez de termos medo, vamos louvar.
Vamos ter um sincero louvor. Daqui para o final do ano, vamos entrar nesse clima de adoração e de louvor. E nós vamos chegar no novo ano vitoriosamente, vitoriosamente. Nós vamos chegar ali e o Senhor estará conosco. E a vitória será grande. Fique de pé e dê glória a Deus.